Olá pessoal, como vocês estão? Hoje o nosso assunto é sobre porcelanato. E nada melhor do que estar aqui na Porto Belo Shop para falar sobre isso. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os diferentes tipos de porcelanato, como que ele é feito e os seus acabamentos. E nada melhor do que estar aqui na nova casa da Porto Belo Shop, Campina Grande, para falar isso para vocês. Começando a nossa parte de hoje, vamos falar sobre as diferenças dos porcelanatos. Existem dois tipos base de porcelanato, que é o porcelanato técnico e o porcelanato esmaltado. Qual a diferença entre eles? O porcelanato técnico ele é um porcelanato de toda massa, de massa única. Você não consegue diferenciar a parte superior da parte do corpo do porcelanato. Já o porcelanato esmaltado, ele recebe na sua superfície um esmalte e com isso impressões. Então a gente consegue ter diversas impressões de porcelanato, desde mármores, pedras, até grandes estampas que a gente encontra na Porto Belo Shop. Os dois tipos de porcelanato, tanto o porcelanato técnico quanto o porcelanato esmaltado, a gente consegue ter diversos acabamentos. Quais são esses acabamentos? O acabamento polido, o acabamento natural e o acabamento externo. O acabamento polido é o acabamento brilhoso, que recebe um brilho abrasão. Aqui na Porto Belo Shop é feito dessa forma. Então, o porcelanato ele recebe uma técnica de abrasão e aí ele consegue ter esse brilho mais acentuado. O porcelanato natural, ele já é esse porcelanato sem brilho, tom de fosco, aquele famoso porcelanato acetinado. E o porcelanato externo são porcelanatos para usos, como o próprio nome já diz, externos. Eles são mais ásperos. E isso não tem nada a ver com porosidade, tá, gente? Vale lembrar que o porcelanato poroso é totalmente diferente de um porcelanato áspero. O porcelanato áspero é aquele antiderrapante, e o poroso é aquele que absorve água. Mas como todo porcelanato, o porcelanato externo, ele não absorve água tanto assim. E agora falando um pouquinho mais sobre os usos desses tipos de porcelanato, a gente precisa entender como funciona a aplicação de cada um para aplicar em locais corretos. A Porto Belo Shop tem uma ferramenta muito bacana, que é o especificador virtual. Lá você consegue encontrar todos os tipos de porcelanatos que a fábrica produz e assim você consegue também ver onde pode usar cada revestimento. Mas hoje eu já vou dar uma dica para vocês. Os porcelanatos polidos vocês podem utilizar em paredes e pisos desde que as áreas sejam áreas molháveis, não tenham tanto contato com água, nem incidências de água frequente, tá? Mas que pode ter uma lavagem, coisa do tipo, mas que você não tenha água acumulada ali sempre. Diferentemente do porcelanato natural, que a gente coloca em espaços molháveis, como por exemplo um piso de banheiro. Na área do banho, sempre está lavando, então para não ter escorregões, né? Então é muito importante que a gente tenha cuidado nisso. Afinal, isso é segurança dentro da sua casa, da sua residência, do seu apartamento ou do seu comércio. E o piso externo, como o próprio nome já diz, são para as áreas externas, com incidência de água, tá? Então são áreas descobertas, decks de piscina, bordas de piscina, espaços de jardins, enfim. Áreas que têm incidência de água e de chuva, tá? Mas áreas externas que são cobertas, não necessariamente você precisa utilizar o porcelanato externo, você pode usar o porcelanato acetinado, também chamado de natural. E hoje é essa a dica que eu vou dar para vocês. E aí, gostaram? Deixa o comentário, deixa o seu like, isso é muito importante para mim. E a gente se vê na próxima semana. E essa próxima semana ficou foda.